Ela só queria sobreviver. Mas naquela noite chuvosa, ao encontrar um homem jogado no lixo, Yasmin não imaginava que estava salvando um bilionário, e o que ele fez depois vai te deixar sem palavras. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós do canal. Histórias comoventes. Agora sim podemos começar. As ruas do bairro de Pedra Clara, naquela parte esquecida da cidade, pareciam um espelho rachado da realidade. Chovia como se o céu estivesse cansado de guardar tanto. Era madrugada e os becos pulsavam com o som abafado de trovões, passos distantes e o retinir ocasional de garrafas rolando pelo chão. Yasmin Silva, de 26 anos, empurrava seu carrinho improvisado feito com restos de metal e madeira velha. Seu casaco comprido, encontrado numa caçamba meses atrás, já não protegia do frio nem da chuva. Os cabelos negros colavam no rosto e os olhos, castanhos, atentos, acostumados a caçar sobrevivência, pareciam farejar algo diferente naquela noite. Ela fazia aquela rota há anos, desde que a vida desmoronou como um prédio sem fundação. Recolher recicláveis não era só um trabalho, era sua resistência. Mas quando dobrou a esquina da viela entre um antigo armazém de tecidos e o depósito de ferragens abandonado, parou subitamente. Não foi por medo. Foi por um instinto estranho, como se algo tivesse alterado o ar. Havia algo, ou alguém, jogado no chão. Ao lado de uma lixeira caída entre lonas e pedaços de madeira molhada, estava um homem. Estava largado de lado, como uma marionete rompida, o corpo parcialmente coberto por um casaco elegante encharcado, os sapatos molhados demais para parecerem de alguém acostumado à rua. Yasmin sentiu o estômago embrulhar. Aquilo não era normal. A cidade tinha seus fantasmas, mas aquele não era um deles. Aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. As poças d'água refletiam os relâmpagos e o cheiro de chuva misturado a algo mais forte, mais amadeirado, invadiu suas narinas. Whisky? Não. Conhaque francês. Reconheceu de alguma lembrança de infância na casa dos patrões onde sua mãe trabalhou. Era um aroma sofisticado, quase surreal naquele ambiente. Ela se agachou, ignorando o tecido da calça rasgada colando nas pernas. Tocou o ombro dele com cuidado. Ei, moço, tá me ouvindo? Sua voz saiu baixa, mais preocupada do que esperava. Ele não respondeu. Gemeu algo que não fazia sentido. As palavras saíam como sons engasgados, talvez outro idioma, ou só o delírio de quem perdeu o chão e o juízo. Yasmin puxou o rosto dele levemente, e foi quando viu. Sangue. Não muito, mas suficiente para alarmar. Escorria de um corte rente à raiz do cabelo, descendo como um fio de tinta sobre a pele pálida. Merda! Ela sussurrou. Seu instinto dizia para ir embora, que não era seguro, mas ela também se lembrava da frase que ouvira tantas vezes do irmão mais velho antes de ele desaparecer nas ruas. Às vezes, quem tá no chão não caiu, foi empurrado. Ela não sabia quem ele era, mas também não sabia se conseguiria dormir deixando-o ali. Então, com esforço sobre-humano, começou a arrastá-lo. Ele era pesado, muito mais do que parecia. Suas costas gritavam, os músculos tremiam a cada puxada. Escorregou 1, 2 vezes. Caiu de joelhos, mas não parou. O carrinho velho se inclinou quando ela o posicionou e, com um último impulso, ele caiu entre os sacos de papelão, latas amassadas e garrafas plásticas. Ela tirou o casaco do corpo e o dobrou, enfiando entre a cabeça dele e a barra de metal. O homem não reagia, mas parecia respirar melhor. Foi quando, ao tentar ajeitar a gola molhada da camisa, algo brilhou à luz do relâmpago. Ela olhou com mais atenção. Havia uma marca, não uma cicatriz, não uma tatuagem comum. Era um símbolo gravado na pele, como uma gravação a fogo feita com precisão. Um escudo com uma serpente alada e símbolos que pareciam números romanos e letras gregas. Yasmin nunca tinha visto nada parecido. Isso não é de gangue, murmurou, nem de milícia. Aquilo parecia um emblema de elite,
De alguma organização secreta, corporativa, um selo internacional. Ela não sabia. Quem é você, cara? Ele permaneceu imóvel, inconsciente. O trovão retumbou de novo, rasgando o céu sobre pedra clara. E Yasmin subiu na bicicleta puxando o carrinho pesado, atravessando a madrugada como uma sombra viva. Sem saber que acabava de levar para dentro de casa não apenas um homem, mas um segredo que poderia mudar, ou destruir, tudo que ela conhecia. As pernas de Yasmin tremiam, não apenas pelo esforço de ter arrastado aquele homem misterioso por quase 10 quarteirões sob a tempestade, mas também pelo medo, o tipo de medo que não avisa, apenas cresce em silêncio. Ela não sabia quem ele era, não sabia o que ele tinha feito, nem o que poderia representar. Mas ali, naquele instante, enquanto a água escorria por seus cabelos e o carrinho chiava sob o peso do desconhecido, ela tinha certeza de uma única coisa. Não podia deixá-lo morrer. Não no lixo. Não como um cachorro esquecido pelas calçadas do mundo. Empurrou o carrinho com força até que a bicicleta que puxava tudo com um gancho improvisado finalmente cedeu. Uma das correntes quebrou com um estalo metálico, lançando faíscas contra o asfalto molhado. Estavam diante do pequeno barraco onde Yasmin vivia, no limite esquecido da cidade. Uma comunidade de casas irregulares, espremidas entre trilhos de trem abandonados e uma fábrica desativada. O barraco era uma estrutura precária, feita com tábuas de demolição, colunas de ferro tortas e coberto por uma lona amarela desbotada que tremulava ao sabor do vento. Goteiras pingavam em sincronia com o pulsar do mundo lá fora. A porta era um pedaço de madeira com uma tranca velha, quase simbólica. Quando ela girou a chave, um rangido cansado abriu passagem para o único espaço que chamava de lar. O ar lá dentro era pesado, cheirava a umidade, poeira antiga e silêncio acumulado. Acendeu um toco de vela preso num pires rachado no canto, a chama tremeluzindo como se também tivesse frio. Puxou o homem com cuidado para dentro. O corpo dele estava gelado, a pele úmida e pálida como porcelana rachada. Com os músculos já em colapso, Yasmin o arrastou até seu único colchão, um pedaço de espuma manchado e torto no chão de cimento. Ajoelhada, com as mãos trêmulas, começou a despi-lo com respeito. Primeiro os sapatos caros, completamente encharcados. Depois a jaqueta. Por fim, com cuidado, desabotoou a camisa molhada, revelando o corte na testa, agora coberto por sangue seco e sujeira. Pegou um pano limpo, mergulhou em água morna de uma garrafa térmica e começou a limpá-lo devagar. Seus dedos roçavam com delicadeza os traços daquele homem que parecia saído de um outro mundo. Um mundo onde ela jamais foi convidada a entrar. Foi então que viu. Um brilho suave, quase tímido, escapava de entre os dedos da mão esquerda dele. Era um anel. Simples à primeira vista, mas inegavelmente refinado. Yasmin congelou. Seus olhos examinaram o objeto com atenção. O aro era de platina polida, com uma pedra escura cravada no centro, discreta, mas que parecia conter segredos. Elegante. Minimalista, discreto e absurdamente caro. Talvez mais caro que tudo o que ela havia possuído na vida inteira. Não era um acessório qualquer. Era símbolo de alguém que pertence a um mundo que ela jamais ousou imaginar como seu. Desviou o olhar para a roupa dele, agora aberta. Mesmo molhada e suja, era possível ver a qualidade do tecido, o corte da alfaiataria. Um terno que não foi feito em loja de departamento, mas sob medida, talvez em outro país. Cada detalhe gritava riqueza, influência, hierarquia. Você não é um bêbado de rua, sussurrou para si mesma quase num sopro. Quem é você, afinal? Ela o cobriu com seu segundo cobertor, fino, furado, mas limpo, e se encolheu ao lado dele, deitando sobre uma esteira velha. O frio do chão invadiu seus ossos, mas o cansaço venceu. Ficou observando sua respiração curta, o peito subindo e descendo lentamente, até que a própria consciência se dissolveu num sono pesado e frágil. O som da chuva cessou com a chegada da manhã. Uma luz esbranquiçada
filtrada pela lona azul do telhado, tingia tudo com um tom quase onírico. Yasmin acordou com as costas doendo, os braços dormentes. Levantou devagar, as pernas ainda trêmulas da noite anterior. Seu olhar correu imediatamente para o colchão. Ele ainda estava lá, mas agora se mexia. O rosto franziu, os lábios se moveram, um murmúrio. E então, os olhos se abriram. Onde eu estou? Ele balbuciou, a voz fraca e arranhada. Yasmin se aproximou devagar, mantendo a calma. Você está seguro. Eu te encontrei desacordado na chuva, perto das docas. Está no meu barraco. Aqui é Pedra Clara. Ele tentou se sentar, mas recuou com um gemido, levando a mão à cabeça. Eu não me lembro de nada. Nem meu nome. Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa. Nada? Ele balançou a cabeça lentamente, os olhos assustados. Tá tudo em branco. Yasmin o observou em silêncio, tentando decifrar algo em sua expressão. Mas não havia arrogância, nem mentira, nem ameaça. Apenas um medo cru, humano, vulnerável. Ela respirou fundo, então se ajoelhou ao lado dele. Tudo bem. Até você se lembrar, vou te chamar de Rafael. Rafael é um nome de um livro que eu lia quando era pequena. Ele era alguém que perdeu tudo, mas voltou a lutar. Ele piscou, absorvendo a informação. Então assentiu com um sutil movimento de cabeça. Rafael, tá bom. Ela se sentou ao lado dele com um suspiro cansado. Você teve um corte feio na cabeça, estava desmaiado e cheirando a bebida fina. Não faço ideia de quem você é, mas sinceramente, você tem sorte de estar vivo. Me desculpa. Ele murmurou, os olhos baixos. Ela apenas balançou a cabeça. Não se preocupe com isso agora. O mais importante é que você acordou. Eu não sei quem eu era. Ele murmurou, com os olhos perdidos na chama bruxuleante da vela. Mas talvez isso não seja tão ruim assim. A frase pairou no ar como fumaça. Densa, estranha, carregada de um silêncio que Yasmin não ousou quebrar. Apenas observou Rafael por alguns segundos, enquanto ele mexia devagar no cobertor que a cobria, tentando ajustar a respiração e a realidade. Na verdade, ela também não sabia quem ele era, e isso a aterrorizava. Mas havia algo na maneira como ele dizia aquilo, como se o passado fosse uma âncora finalmente arrancada do fundo do mar, que a fez suspirar. Eu acho que estou com fome, ela murmurou, tentando mudar o clima. Levantou-se devagar, as pernas ainda doloridas. Foi até o canto do barraco, onde havia um pequeno fogareiro improvisado sobre blocos de cimento. Acendeu a chama com um isqueiro velho, remexeu entre os mantimentos e encontrou 2 ovos e um pedaço de pão seco, que havia conseguido trocar por algumas latas. Com cuidado, quebrou os ovos numa frigideira amassada e colocou o pão para torrar diretamente sobre a grelha enferrujada. O aroma, simples e quente, logo preencheu o ar mofado da manhã. Minutos depois voltou com um prato lascado, o único que tinha, e o entregou a Rafael. Ele o recebeu como se fosse uma joia antiga, os olhos arregalados pela surpresa. A fumaça da comida ainda subia, e o cheiro de ovo quente com pão tostado pareceu despertar nele algo mais profundo do que fome. Você não precisava me ajudar, ele disse, com a voz baixa. Nem me conhecia. Yasmin sentou-se no chão, encostada à parede. Eu sei, mas também não podia te deixar morrer naquela calçada como se fosse um bicho. Tem coisa que a gente faz, porque ainda tem coração. Ele deu uma mordida. Seus olhos se fecharam e um suspiro quase infantil escapou dos lábios. Isso é a melhor coisa que eu já comi, sussurrou. Ela riu com um brilho brincalhão nos olhos. Acho que você não está acostumado com comida feita à base de trocas e favores. Rafael riu de volta, uma risada contida, tímida, como se estivesse aprendendo a usar a própria voz. Esse lugar é pequeno, mas é tranquilo, ele comentou, olhando em volta. E assim, os dois comeram em silêncio. Um silêncio sem tensão. Um intervalo de paz no caos que os rodeava. Mas depois de algum tempo, Rafael se levantou devagar. Uma careta escapou quando forçou os músculos ainda doloridos.
Ele mancou até a porta de madeira podre e a empurrou. A dobradiça rangeu alto, quase em protesto, e a parte inferior do batente balançou como se estivesse prestes a se soltar. Essa coisa está implorando por socorro, ele comentou. Eu sei. Eu planejava consertar, mas sempre aparece algo mais urgente, respondeu Yasmin com um sorriso cansado. Você se importa se eu tentar? Ela deu de ombros, surpresa. Fique à vontade. Só não derrube o barraco inteiro. Rafael se agachou. Abriu uma caixa de ferramentas improvisada, cheia de chaves de fenda sem cabo, parafusos enferrujados e fitas adesivas ressecadas, e começou a mexer. As mãos estavam marcadas, com hematomas escuros e pequenos arranhões, mas os dedos se moviam com precisão quase automática. Em poucos minutos a porta, antes moribunda, abriu e fechou com suavidade, sem ranger, sem bater. Yasmin piscou, incrédula. Você, consertou. Não foi difícil, ele disse, com um sorriso discreto. Acho que eu precisava fazer alguma coisa útil. Ela o encarou com olhos sérios por um instante. Obrigada. Rafael deu de ombros, mas havia calor em seu olhar. Você me tirou da morte. Consertar uma porta parece o mínimo. Naquele instante, sem que ela percebesse, algo se quebrou dentro dela. Uma parede, um escudo. Pela primeira vez em anos, Yasmin não viu um estranho no meio da sua sala improvisada. Não viu um homem ferido e misterioso. Viu alguém gentil. Alguém que falava pouco, mas que dizia muito com gestos. Alguém extraordinário, na mais silenciosa das formas. Rafael ficou. Não porque lembrasse de quem era, não porque tivesse para onde voltar, mas porque o barraco de lona azul, com cheiro de mofo e esperança contida, havia se tornado o único lugar no mundo onde ele se sentia humano. As manhãs em Pedra Clara tinham sempre o mesmo ritual. A claridade pálida filtrava-se por entre frestas da lona, pintando o teto com tons aguados de sol. O barulho leve de Yasmin movimentando suas poucas coisas, lavando uma panela ou amarrando os cadarços do tênis gasto, ecoava como música simples. E o ar, sempre carregado do cheiro de terra molhada e do tempo que parecia parado. Rafael nunca pediu nada além do que ela lhe oferecia. Um canto no chão, um prato de comida dividida, um pouco de silêncio partilhado. E, em troca, oferecia o que tinha de mais precioso. Sua presença atenta, suas mãos dispostas e uma vontade inabalável de ser útil. Como se, ao consertar as coisas quebradas ao redor dela, pudesse também consertar as partes despedaçadas dentro dele. No terceiro dia, ele não aguentou mais ficar parado. Me leva com você hoje, disse ele, com o olhar firme, embora ainda cercado por dúvidas. Você me salvou. Me deixa ajudar agora. Yasmin hesitou. Sua vida lá fora era dura, suja, feita de recusar olhares, driblar a humilhação e negociar migalhas com o mundo. Mas algo naquele pedido a desarmou. Tá bom, mas se você desmaiar, vou te empilhar junto com os papelões. Ele sorriu. Combinado. Naquela manhã, os dois saíram lado a lado, empurrando o velho carrinho de metal com uma roda bamba e a alça torta amarrada com arame. Pelas ruas quebradas de Pedra Clara, entre depósitos de sucata, mercadinhos abandonados e construções a meio caminho do nada, Rafael aprendeu a rotina de Yasmin, e a rotina dela passou a se moldar aos passos dele. De alumínio aqui, plástico lá, papelão achatado em pilha, ela ensinava. E ele obedecia, não com frustração, mas com foco, com um tipo de alegria inesperada. Em pouco tempo, sujava as mãos sem reclamar. Carregava sacos pesados no ombro. Ria de si mesmo quando o carrinho tombava. Fazia comentários irônicos que, para a própria surpresa, arrancavam de Yasmin algo raro. Riso verdadeiro, não aquele tipo educado, nem aquele curto e automático que ela usava para se proteger. Era um som vivo, quente, e ele guardava cada um deles como um troféu. Você não é nada mal nisso, ela disse uma vez, observando-o tentar equilibrar uma pilha de garrafas com o cuidado de um equilibrista bêbado. Ótimo. Vou adicionar ao meu currículo. Especialista em gestão de resíduos urbanos. 5 estrelas.
respondeu ele com falsa pompa e um aceno teatral. Ela gargalhou alto, e naquele instante, algo se quebrou em silêncio. Como se o muro que ela havia construído contra o mundo tivesse começado a rachar. Naquela tarde, pararam sob os galhos de um bordo antigo na beira do ferro velho. Era um dos poucos lugares onde ainda havia sombra fresca e silêncio. Yasmin tirou da sacola o modesto almoço do dia. 2 ovos cozidos, alguns biscoitos quebrados e uma maçã amassada. Dividiu tudo meio a meio, como sempre fazia. Rafael aceitou com um aceno silencioso, mordendo a maçã sem reclamar da textura, do sabor ou da aparência. Depois recostou-se no tronco da árvore e ficou olhando para o céu. Um céu de nuvens grossas, mas sem chuva, quase como se o mundo estivesse esperando. Sabe, ele disse com a voz baixa, é estranho. O quê? Eu não faço ideia de quem eu era, mas acho que nunca me senti tão útil quanto agora. Ela desviou o olhar, como quem não sabe lidar com palavras doces. Aqui, a gente se vira com o que tem. E quando alguém vem sem nada, só sobra uma opção: começar do zero. Ele fechou os olhos. Então talvez esse zero seja o lugar certo para mim. Yasmin não respondeu. Mas seu silêncio dizia mais do que qualquer frase. Na sombra do bordo velho, entre restos de comida e latas de alumínio, 2 desconhecidos começaram a construir algo que não tinha nome, mas que já parecia lar. Eles não sabiam o que viria depois, mas naquele dia, sob um céu que finalmente descansava, a vida parecia possível. A tarde avançava devagar, como se o tempo tivesse aprendido a andar no mesmo ritmo que eles. As sombras das árvores se alongavam pelo chão, e o céu, pintado em tons alaranjados e lavanda, dava ao bairro de Pedra Clara uma beleza que poucos olhos ainda notavam. Sentados na beira do ferro velho, Yasmin e Rafael dividiam mais do que um almoço simples, dividiam fardos silenciosos que até então não tinham sido ditos em voz alta. Ela descascava um ovo com cuidado, a casca quebrando em suas mãos finas, como se segurar coisas frágeis fosse um talento treinado desde cedo. Então, sem levantar os olhos, perguntou: "Você já pensou no que estaria fazendo agora se sua vida tivesse sido diferente?" Rafael demorou alguns segundos antes de responder. O silêncio não era incômodo. Era parte da forma como se entendiam. Seus olhos vagaram pelo horizonte, enquanto ele buscava palavras que não vinham com facilidade. "Penso nisso, sim, mas é tudo nebuloso, como se tivesse uma parede dentro da minha cabeça. Atrás dela tem sombras, formas vagas." Ele franziu a testa. "Vejo flashes de uma sala branca, homens de terno, papéis em cima de uma mesa, discussões, vozes elevadas, pressão, mas tudo escapa, como areia por entre os dedos." Yasmin assentiu, compreendendo mais do que ele imaginava. Havia algo em Rafael que gritava influência. Mesmo ferido, mesmo em farrapos. Ela respirou fundo, como se sua resposta também exigisse coragem. "Eu queria ser confeiteira", disse ela, quase como um segredo. Rafael virou-se surpreso, os olhos brilhando com uma curiosidade genuína. "Você, de verdade? Por que não?" "Não, quero dizer, sim. Eu consigo ver isso. Você tem aquele brilho nos olhos quando fala." Ela sorriu, não porque duvidava de si, mas porque fazia muito tempo que ninguém via aquilo nela. Não com sinceridade. "Quando era criança, eu adorava fazer bolos imaginários com farinha velha e água. Inventava receitas, decorava com folhas secas e sonhava em abrir uma doceria só minha. Passava horas escondida na biblioteca pública, lendo revistas antigas de culinária, anotando tudo. Nunca pude comprar ingredientes de verdade, claro, mas sonhar era de graça." Ela fez uma pausa, e o brilho suave do sol refletia nos olhos marejados. "Quando minha mãe morreu, eu tive que largar tudo. Cuidar do meu irmãozinho virou minha prioridade. Escola, sonhos, tudo." Parou. Rafael não falou nada, apenas a observava. Mas em seu olhar havia algo mais profundo que pena. Havia admiração, uma ternura silenciosa. Ela não era apenas forte,
Era cheia de beleza bruta, de sonhos enterrados que ainda respiravam por baixo dos escombros. Seu irmão. Onde ele está agora? Yasmin desviou o olhar, a voz embargando. Eu não sei. Ele sumiu. Foi há alguns anos. Estávamos tentando sobreviver e eu não consegui dar conta. Ele era só uma criança. Saiu um dia para procurar comida e nunca mais voltou. Eu procurei. Procurei por dias. Perguntei em abrigos, hospitais, nas esquinas. Mas ele desapareceu como se tivesse sido engolido pela cidade. Ainda deixo mensagens nos murais das igrejas. Escrevo cartas, mesmo sem ter onde enviá-las. É ridículo, eu sei. Mas parte de mim acredita que, de algum jeito, ele ainda vai ler. O silêncio que veio em seguida não era vazio. Era espesso. O tipo de silêncio que abraça, que compreende, que não apressa. Rafael abaixou os olhos e, ao acaso, pegou um pedaço de metal próximo ao pé. Uma velha tampa de garrafa retorcida nas bordas. Ele a virou entre os dedos pensativo. Depois a colocou no bolso sem dizer nada. Naquela noite, enquanto Yasmin lavava roupas num balde do lado de dentro do barraco, Rafael se sentou ao lado da carroça. A luz do pôr do sol refletia em seus olhos e a tampa de garrafa brilhava em suas mãos. Com um pequeno prego enferrujado e uma pedra como apoio, ele começou a trabalhar em silêncio, riscando o metal com cuidado, concentrado, como se esculpisse algo sagrado. Mais tarde, quando o céu já estava tingido de roxo profundo e os primeiros vagalumes surgiam entre os arbustos, Yasmin saiu, enxugando as mãos no pano. "O que você está fazendo aí fora?" Ele se virou, suado, mas sorrindo com orgulho. Estendeu o pequeno pedaço de metal para ela. "Olha só." Yasmin se aproximou intrigada. Quando pegou o objeto e leu o que estava gravado, sentiu o chão oscilar levemente sob os pés. Ali, na tampa de metal arranhada, estava uma inscrição, ainda tosca, mas perfeitamente legível. "Yasmin, para a bicicleta", disse ele meio envergonhado. Assim ninguém esquece quem comanda de verdade essa operação. Ela ficou parada, olhando para ele, para o objeto e depois para ele de novo. O coração batia mais rápido, como se algo tivesse sido desbloqueado dentro dela. Não era só o gesto em si, era o significado. Era o fato de alguém ter olhado para ela e decidido marcar sua existência com algo físico, ainda que fosse uma tampa de garrafa. "Por que você faria isso?", sussurrou a voz embargada. Rafael estendeu a mão. Com delicadeza, pegou a dela. Seus dedos entrelaçaram os dela com naturalidade, como se já fizessem isso há vidas. A voz dele veio firme, mas baixa, carregada de algo que nem ele sabia nomear. "Porque eu não sei quem eu era", disse, "mas eu sei de uma coisa. Quero ficar aqui, com você." Yasmin não respondeu com palavras, apenas apertou a mão dele e naquele silêncio que caía como bênção ao redor, sob o céu salpicado de estrelas, dois estranhos quebrados deixaram de ser pedaços para se tornarem algo inteiro. Ela olhou dentro dos olhos dele, profundos, intensos, de um azul que antes parecia naufragado. Mas agora havia algo ali, não mais aquele vazio inquietante, não mais as perguntas sem eco. Havia ancoragem, uma direção, um motivo. Um nome? Talvez não. Mas havia ela. Yasmin se sentiu engolida por aquele olhar. Não era paixão de novela, nem desejo impulsivo. Era reconhecimento, como se dois estranhos tivessem finalmente percebido que suas feridas tinham o mesmo formato. E então, como quem deixa o coração falar antes da mente, os lábios se encontraram. Um beijo tímido, quase trêmulo, imperfeito, como a vida. Mas real. Real como a fome. Real como o frio. Real como o medo de estar sozinho. Yasmin foi a primeira a recuar, sem se afastar. Apenas repousou a testa contra a dele, os olhos fechados. Rafael fez o mesmo. Naquele instante, dentro do barraco de madeira, com a luz morrendo pelas frestas e o som do vento sussurrando entre as telhas improvisadas, o mundo pareceu parar de doer. Só por um segundo. Mas no fundo, ele soube. Algo dentro dele estava se agitando. Enquanto se sentava ao lado dela, ainda de mãos entrelaçadas,
Uma pulsação recomeçou nas têmporas. Uma vibração incômoda. Fragmentos. Estavam de volta. Ternos escuros. Um saguão envidraçado. Uma voz irritada gritando cifras. O nome Miguel. Uma batida seca. Uma garrafa quebrada. Um golpe. Ele piscou com força tentando afastar aquilo, como quem luta contra uma febre. Agarrou a mão de Yasmin com mais firmeza. E ela sentiu, não as memórias, mas o medo. O medo de que tudo, aquele canto de paz, aquela ligação, aquele barraco que finalmente parecia lar, fosse apenas uma trégua provisória. Um intervalo antes da tempestade. Mas Yasmin não soltou. Não aquela noite. Não enquanto ele estivesse ali. Não enquanto o amor fosse possível. A chuva tamborilava contra a lona amarela com delicadeza, como uma canção antiga que embalava sonhos. O vento entrava pelas rachaduras das tábuas como sussurros de um mundo que ainda tentava invadir, mas não ousava gritar. A chama da vela na prateleira dançava de leve, iluminando as paredes com sombras frágeis, os contornos de latas, roupas secando e livros velhos empilhados como relíquias. Yasmin dormia, encolhida sob o cobertor gasto, os traços do rosto finalmente serenos, como se aquele pedaço de chão fosse o único espaço do planeta onde ela podia se entregar ao descanso sem medo. Rafael, ao lado dela, permanecia imóvel. Mas ele não dormia. Ou melhor, não descansava. A mente, agora liberta das amarras da amnésia, pulsava com força. As imagens vinham como flashes de faróis em um túnel. Uma mesa de vidro. Um contrato sendo rasgado. Uma discussão acalorada. Uma voz que soava como um irmão, talvez um sócio. Você está apostando com tudo que construímos, Miguel. Um punho fechado batendo com força. Garrafas, portas, passos rápidos atrás. Um grito abafado. Um impacto. Escuridão. Silêncio. Rafael arfou, acordando com um solavanco, o peito subindo e descendo como se tivesse corrido quilômetros, a testa suada, os dedos trêmulos. Não era um sonho, era uma memória. Ele se sentou lentamente, os olhos varrendo o barraco. As prateleiras improvisadas, o colchão no chão, a vela prestes a se apagar. E Yasmin, ali, ao lado, dormindo com uma expressão doce demais para o mundo em que viviam. Rafael sabia. Ela não fazia ideia do que estava vindo, de quem ele era, ou do que ele havia deixado para trás. Mas agora ele lembrava de uma coisa, um nome: Miguel. E junto com ele, a sensação de que o passado não era só complicado, era perigoso, não era Rafael, nunca foi. O nome que ecoava agora, com um peso impossível de ignorar, era Miguel Caldwell. E com ele vinham todos os estilhaços de uma vida antes esquecida, CEO da Magalhães multinacional, bilionário, homem de manchetes, de contratos, de decisões que derrubavam ou erguiam impérios. O nome que ele ouvira milhares de vezes em conferências, jantares de gala, entrevistas. O nome que agora doía. Pressionou os dedos nas têmporas como se pudesse impedir que o passado invadisse tudo de uma vez. Mas era inútil. As imagens voltaram como uma enchente. Reuniões intermináveis, documentos confidenciais, reuniões com investidores, prazos, promessas, Michael Magalhães, o irmão, o sócio, o traidor. A lembrança era vívida. A discussão violenta no saguão da sede da empresa, os gritos abafados pelos vidros, a garrafa sendo empurrada, as ameaças, o golpe, o escuro, a queda, depois o nada. E então, Yasmin. Miguel, não mais Rafael, não mais o homem sem memória, olhou para ela. Ali, no colchão gasto com os lábios levemente entreabertos e a testa serena no sono, ela parecia paz. Não apenas alguém que o salvou, mas alguém que o viu, sem os títulos, sem os zeros na conta, sem o sobrenome que pesava como coroa. Yasmin o devolveu à vida, e agora ele se lembrava de tudo. Caminhou silenciosamente até a caixa que usavam como mesa. Pegou um toco de lápis e uma folha arrancada de caderno. As mãos tremiam. O coração, mais ainda. Escreveu devagar, letra por letra, como quem grava as palavras com o sangue que ainda pulsa.
Yasmin, eu me lembro agora. Meu nome é Miguel Magalhães. Sou o CEO da Magalhães Multinacional. Fui atacado por alguém em quem confiei e desapareci. Eu nunca quis mentir. Quando acordei sem memória, sem identidade, você me deu tudo. Abrigo, comida, silêncio, presença. Você me mostrou o que é ser verdadeiramente visto. Mas agora preciso voltar. Preciso enfrentar o que deixei para trás. Consertar. Eu não sei o que me espera, mas sei o que levo comigo. Eu te amo. E se você ainda acreditar em nós, espere por mim. Eu voltarei. Com amor, Rafael Miguel. Dobrou o papel com cuidado, caminhou até ela e ajoelhou-se ao lado do colchão. Observou seu rosto por um longo tempo. Pensou em acordá-la, explicar. Mas sabia que se a olhasse nos olhos, não teria coragem de ir. Então, tirou o anel de ouro do pulso, o único símbolo do seu eu antigo que ainda carregava. Deixou-o ao lado da carta, como um marco silencioso do homem que ele era e do que havia se tornado. Ao primeiro traço da luz do amanhecer cruzando as frestas do barraco, Miguel saiu. A chuva cessara. A cidade, do outro lado dos trilhos, despertava como uma fera que nunca dorme. Ele não olhou para trás, mas deixou o coração ali. Horas depois, Yasmin acordou. Estendeu o braço, sonolenta, buscando o calor familiar ao lado. Rafael, murmurou. Silêncio. Um vazio estranho preencheu o espaço. Sentou-se devagar, e foi quando viu o papel dobrado, e ao lado, o anel. Seu corpo congelou. Os dedos tremeram ao desdobrar o bilhete. Leu uma vez, depois outra, depois mais uma. As palavras dançavam diante dos olhos, borradas pelas lágrimas que caíam silenciosas. Miguel Magalhães, CEO, traição, despedida, promessa. Eu voltarei. Ela segurou o papel contra o peito e deixou o choro vir. Um choro sem grito, denso, feito de amor e abandono misturados. Ela não sabia o que doía mais, a verdade que ele escondia ou o amor que ele levou quando saiu. 2 meses se passaram. As manhãs voltaram a nascer sobre pedra clara. Mas Yasmin não era mais a mesma. Todos os dias, empurrava seu velho carrinho entre becos e vielas. Separava latas, contava moedas, negociava o mínimo, dormia no mesmo colchão. Mas nada era igual. Seu rosto, antes suave, carregava agora uma quietude dura. Seus olhos não procuravam mais rostos. Sua voz era prática, seca. Ela disse a si mesma que era melhor assim. Ele nunca pertenceu verdadeiramente àquele mundo. Mas todas as noites ainda sonhava com ele. E todas as manhãs, ao acordar, lembrava que ele se foi. Foi em uma manhã qualquer. Mais uma entre tantas outras que pareciam repetir a mesma história em silêncio. Yasmin caminhava com o carrinho rangendo ao lado, os olhos vidrados no chão rachado, sem esperar que algo no mundo lhe pertencesse. Mas então, parou. A loja de penhores. A velha televisão na vitrine estalava, a imagem instável, como se lutasse para continuar funcionando. Yasmin quase seguiu em frente, como sempre fazia. Mas algo aprendeu ali. Um nome. Um som que congelou seus passos, que esvaziou o ar ao redor. Miguel Magalhães retornou oficialmente aos olhos do público hoje, após uma licença médica de 2 meses. Ela girou o corpo devagar. Seu olhar encontrou a tela. Congelou. A imagem era nítida, mesmo com os ruídos. Miguel, ou melhor, o homem que ela conheceu como Rafael, estava de pé atrás de um pódio de mármore, vestindo um terno de corte impecável, os cabelos penteados com precisão, o rosto calmo, seguro. O logotipo da Magalhães Multinacional reluzia atrás dele como um brasão de realeza moderna. O jornalista continuava. Fontes confirmam que o CEO já iniciou uma ampla reestruturação nos departamentos da empresa e planeja anunciar novos projetos até o fim do trimestre. Yasmin não ouviu mais nada. O sangue martelava nos ouvidos. O chão parecia girar sob seus pés. Ela queria acreditar que tudo fora real, que os olhares, o toque das mãos, o beijo tímido, o pedaço de metal com seu nome gravado, significavam algo. Mas agora
Agora tudo parecia uma encenação, um jogo. Ele não mentiu para mim, mas também nunca me disse a verdade. A tela mostrou um close de Miguel, confiante, admirado pela plateia, completamente em casa naquele universo de vidros, cifras e comando. Um homem que, aos olhos do mundo, jamais pisou no lugar onde ela vivia. Yasmin deu um passo para trás. Seu coração acelerava, mas não por emoção. Era angústia, raiva, decepção. Então era isso? Sussurrou a voz presa na garganta. Uma aventura? Um experimento social? Caridade camuflada de amor? Antes que o segmento terminasse, ela se virou. As mãos tremiam, o peito ardia, e algo dentro dela quebrou de vez. Do outro lado da cidade, numa cobertura ampla com vista para a Pedra Clara, Miguel Magalhães sentava-se diante de janelas imensas. Os arranha-céus se misturavam às nuvens carregadas do entardecer. Mas ele não via a cidade, não via nada, via o vazio. Reuniões empilhadas, contratos, notas fiscais, audiências, repórteres, salas frias demais, vozes rápidas demais. Seu mundo estava inteiro novamente, mas ele não estava. Parecia vestir um terno que já não lhe servia, como se tivesse voltado para um papel que não cabia mais nele. E em meio a tudo isso, o nome dela não saía da sua cabeça. Yasmin. Pensava nela quando olhava para o anel, mesmo que agora estivesse sem ele. Pensava nela quando via o céu nublado ou sentia o cheiro da chuva. Pensava em sua risada tímida, na maçã dividida, nos olhos que o enxergavam sem título, sem pose, sem máscara. Ele quis voltar, quis gritar sua verdade, mas o medo o segurou. E se ela o odiasse por tudo aquilo, por não ter contado antes, por ser parte de um mundo que sempre a ignorou? Enquanto Miguel afundava em silêncio, o olhar pesado da responsabilidade recaindo sobre seus ombros, Michael Magalhães, seu irmão mais velho por apenas 2 anos, o observava do outro lado da sala. Vestia um sorriso polido, mas seus olhos estavam carregados de julgamento. Por trás da fachada de cordialidade, escondia-se uma tempestade de ressentimentos nunca ditos. Durante os meses de ausência de Miguel, Michael aproveitou cada brecha deixada para se infiltrar sutilmente na governança da Grupo Magalhães. Cortejou acionistas, alterou protocolos internos e ampliou sua influência entre os membros do conselho. Fez tudo com uma precisão calculada, como alguém que esperava por aquele momento há muito tempo. Michael nunca perdoara o irmão por ter sido escolhido para liderar a empresa da família, mesmo que Miguel jamais tivesse pedido o posto. Na infância, Michael era o filho disciplinado, o que seguia regras, mas era Miguel quem os pais viam como visionário, carismático, o nome que representaria o futuro da empresa, e aquilo o corroía desde sempre. Agora, diante da fragilidade de Miguel, Michael sorriu com satisfação contida. Um sorriso perigoso. "Você parece distraído", comentou numa manhã, cruzando os braços com falsa casualidade. Miguel ergueu os olhos, ciente do veneno que escorria por trás daquele tom passivo-agressivo. Não era só uma provocação, era uma ameaça camuflada. "Claro que está pronto para reassumir tudo, não é?" Michael insistiu, com a tranquilidade cruel de quem aposta no tropeço do outro. Miguel respirou fundo, sentindo o peso daquela guerra silenciosa que se arrastava há anos, mas respondeu com firmeza: "Estou exatamente onde preciso estar." E naquele instante, os olhos dos 2 irmãos se cruzaram, como lâminas que já haviam se ferido demais para cicatrizar. Mas até para ele, as palavras soaram ocas. Não havia convicção, não havia fogo. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Miguel sentou-se à beira da cama. Olhou ao redor. Móveis caros, prateleiras organizadas, garrafas de vinho importado. Tudo no lugar. Mas o coração fora dele. O som da cidade era abafado pelo vidro triplo das janelas. Mas ele sentia. O que precisava fazer? Ele não podia viver mais com a dúvida, com a ausência, com o que deixou para trás. Yasmin. Ele precisava vê-la. Agora. Na tarde seguinte, a periferia de Pedra Clara seguia como sempre, viva em sua dureza,
pulsando entre buzinas quebradas, rádios estourados, vozes chamando por água, por gás, por pão. O chão ainda era de barro escuro. Os postes ainda tremiam com os fios desalinhados. Nada ali havia mudado, exceto ele. Um carro preto, reluzente e deslocado naquele cenário, estacionou perto do depósito de reciclagem, onde Yasmin terminava de empilhar um saco de latas. O suor escorria por sua nuca, o lenço desbotado amarrotado no pescoço. Ela estava de pé, como sempre, mas havia algo diferente nela agora. A postura era mais reta, mais firme, como se tivesse aprendido a andar mesmo depois que o chão caiu. O cabelo estava preso numa trança apertada, os olhos fixos no trabalho. Não viu o carro, não até ouvir a voz. Yasmin mais fria, ele disse ao sair. Ela se virou, lentamente, como quem não quer acreditar que o eco veio do passado. Quando seus olhos encontraram os dele, a expressão congelou. O rosto duro, estático como mármore. O coração, talvez, nem tenha batido. Se veio vender alguma coisa, economiza seu tempo. Ela disse seca, sem hesitar. Não estou vendendo, respondeu Miguel com suavidade. Estou oferecendo um emprego. Ela arqueou uma sobrancelha com desdém visível. Assistente. Ele completou. Na Magalhães Multinacional. Por um instante, o mundo ficou mudo. Yasmin o encarava como se pudesse ver através do terno caro, do carro luxuoso, do sorriso controlado, como se estivesse tentando identificar quem exatamente estava ali diante dela. Muito bem, ela disse por fim, com uma calma forçada. Eu aceito. Miguel piscou surpreso com a rapidez, mas ela ergueu uma mão e o silêncio ficou denso. Mas vamos deixar algo bem claro. Eu vou fazer o trabalho. Vou cumprir cada função, cada tarefa. Serei excelente. Mas isso, ela fez um gesto entre eles como quem risca o ar. Isso acabou. É negócio. Nada além disso. Não mencione o passado. Não use palavras que já disseram demais. Você teve sua chance. Agora é só trabalho. Ele engoliu seco. Assentiu com a cabeça, os olhos fixos nela. Entendido. Ela se virou sem esperar mais. Pegou o carrinho, voltou para a pilha de recicláveis, como se a conversa não tivesse mudado sua frequência cardíaca. Como se ele fosse só mais um nome na lista de clientes. Como se ela não tivesse sonhado com aquele momento durante 64 noites. Miguel ficou parado por alguns segundos, olhou ao redor. O mundo de Yasmin ainda era feito de barro e resistência. E mesmo assim, ela ainda estava ali, de pé, forte, real. Chamou um garoto de rua que passava suado e descalço, vendendo balas. Tirou um envelope lacrado do bolso e se abaixou para falar em voz baixa. Você pode levar isso até aquela mulher, a do barraco com lona amarela. Só entregar. E depois ir, ok? O garoto assentiu curioso e correu. Mais tarde, naquela mesma noite, Yasmin chegou em casa. O cansaço era visível nos ombros, no caminhar arrastado, na respiração mais lenta. Mas ao se aproximar da porta, parou. Ali, sobre o capacho puído, havia uma pequena caixa simples, mas arrumada com cuidado. Dentro dela, roupas e sapatos, uma barra de chocolate meio amarga, o tipo que ela nunca pôde comprar, e um envelope branco com seu nome escrito à mão. Yasmin abriu devagar, o papel tremendo entre os dedos calejados. Leu as palavras com a respiração presa. Para os dias difíceis, daquele que lhe deve tudo. Ela segurou o papel por um momento, o olhar parado. Depois se agachou, levou a caixa para dentro e fechou a porta com calma. Não sorriu, não chorou, mas os olhos demoraram mais do que o necessário na barra de chocolate. E ali, no escuro do seu mundo, ela ainda não sabia, mas a história deles não tinha terminado. A Magalhães Multinacional, com seus 43 andares de vidro, aço e poder corporativo, se erguia no centro de Pedra Clara como um monumento à ambição. Para alguns, era apenas mais um prédio. Para outros, era o templo onde apenas os mais implacáveis sobreviviam. Para Yasmin agora, era o campo de batalha silencioso onde ela lutava diariamente,
não por fama nem por status, mas por dignidade. O saguão, uma catedral de mármore claro, refletia as luzes frias de lustres caros e os passos suaves dos sapatos de couro de executivos que andavam como se o mundo lhes pertencesse. Yasmin passou pelas portas giratórias naquela primeira manhã com o que lhe restava de coragem. Vestia uma blusa social, calças e as sapatilhas. Ela se sentia deslocada, sim, mas não invisível, nunca mais invisível. O cargo de assistente administrativa soava pequeno, mas em poucos dias seu nome corria em sussurros. Yasmin organizava agendas como se regesse sinfonias. Os relatórios saíam limpos, perfeitos. Memorandos internos que outros levavam dias para revisar, ela resolvia em horas. Não errava, não esquecia, não se atrasava. Nos corredores, portas entreabertas revelavam conversas abafadas. Ela morava num barraco, sabia? De jeito nenhum. Isso não é fofoca, é fato. Mas... já viu a planilha dela? Yasmin ouvia, sempre ouvia, mas não reagia. Seu escudo era a eficiência. Sua armadura, o silêncio. Com Miguel, o protocolo era inquebrável. Senhor Magalhães, o documento solicitado. Senhorita Silva, a reunião foi reagendada. Aquele homem que um dia dormira no chão do seu barraco, agora era o CEO impecável do prédio onde ela entregava café e relatórios. E embora nenhum dos dois ousasse atravessar a linha tênue do que viveram, de vez em quando, seus olhares se encontravam. E nesses instantes, havia mais verdade do que em qualquer contrato assinado na sede. Mas Michael Magalhães notava tudo. Michael, que passava despercebido por muitos, mas era o verdadeiro arquiteto de intrigas da empresa. O homem que havia preenchido o vácuo deixado por Miguel com rapidez e precisão. Michael via nos olhos de Miguel algo que detestava: fraqueza, humanidade. E ele sabia que, para dominar completamente, teria que destruir a origem dessa fragilidade. No início, foi sutil. E-mails redirecionados. Tarefas repetitivas atribuídas a Yasmin, disfarçadas de responsabilidade. Ela resistiu. Como uma muralha erguida por anos de abandono, entregava tudo com excelência. Não reclamava. Não recuava. Então ele escalou. Michael recrutou um técnico de TI instável, plantou e-mails falsos em nome de Yasmin e criou uma trilha digital simulando uma suposta troca de informações com a Bedel Indústria, a principal concorrente da Magalhães. Fabricou capturas de tela, datas, prazos, correspondências montadas com uma frieza cirúrgica. Em pouco tempo tudo estava pronto, e o que ele precisava agora era que todos acreditassem. O alarme soou de forma discreta. Um rumor, um alerta interno, vazamento de informações. E então, silêncio tenso. Miguel a chamou para seu escritório. Ele parecia mais velho, não pelos anos, mas pelo peso da dúvida. Sobre a mesa havia um arquivo com o nome dela. "Preciso te perguntar algo", disse ele devagar, como quem tem medo da própria pergunta. Yasmin assentiu, firme. Por dentro, o coração disparava. "Você teve algum contato com alguém da Bedel Indústria?" "Não." Ela respondeu sem hesitar. "Alguns e-mails surgiram esta manhã. Da sua conta." Os olhos dele a perfuravam, mas não com acusação, com algo muito mais profundo. Luta. Ele queria não acreditar. "Eles são falsos. Eu não enviei nada", disse ela, quase num sussurro, e ele acreditou. Ela viu. Nos olhos dele a fé ainda estava lá, mas o que existia entre os dois não bastava mais. A pressão aumentou, e então veio o dia. A reunião do conselho foi convocada. Urgente. Miguel entrou na sala de vidro e encontrou todos já presentes. Michael estava à cabeceira. Diante de todos repousava um dossiê rotulado: violação de segurança interna confidencial. Michael começou. "Temos um problema grave." Fez um discurso polido, formal, trágico. Apresentou os documentos falsos. E-mails supostamente enviados da estação de Yasmin. Imagens de registros de rede. Uma linha do tempo convincente. "A senhorita Silva", disse ele, como se o nome tivesse gosto amargo,
Está envolvida em uma suposta troca de informações com a Bedel. E embora eu entenda que houve uma ligação anterior entre ela e o Sr. Magalhães, devemos avaliar se isso afetou o julgamento dele. Miguel se levantou. Isso é uma armação. Mas as palavras bateram nas paredes de vidro e escorregaram. Michael permaneceu calmo. O conselho votou. Rápido, brutal, eficaz. Miguel foi afastado temporariamente. Yasmin foi dispensada. 10 minutos depois, 2 seguranças se aproximaram da mesa dela. Yasmin já sabia. Arrumou suas coisas com a mesma compostura com que enfrentava o mundo. Não chorou, não hesitou. Mas os corredores agora murmuravam mais alto. Escândalo. Traição. Favoritismo. Ela andou pelo saguão de mármore sem piscar. Lá fora, o céu estava cinza, carregado, prestes a chorar por ela. Seu telefone vibrou no bolso. Uma única mensagem. Eu acredito em você. Não desista. Ela apertou o aparelho contra o peito. E então, como sempre, continuou andando. Nós descobriremos a verdade. As palavras ecoavam na mente de Yasmin enquanto ela atravessava as ruas esquecidas de Pedra Clara em direção ao velho armazém industrial. O céu pendia cinzento sobre Pedra Clara, com nuvens carregadas como se o mundo estivesse prendendo a respiração junto com ela. Seus passos eram firmes, o rosto impassível, mas por dentro, um furacão. A frase final de Marta ainda vibrava como choque estático em sua memória. Tenho tudo, o áudio, os registros, a trilha falsa que Michael criou, mas se eu desaparecer, você saberá por quê. E ela soube. Naquela manhã, Yasmin havia recebido a ligação. Se você quer que sua amiga continue viva, traga os arquivos, sozinha e sem polícia. Só que Michael não sabia de uma coisa. Ele já estava tarde demais. 2 dias antes, Marta, uma das analistas de TI que havia sido removida discretamente por Michael semanas antes, havia feito contato. Se encontraram num restaurante barulhento, à sombra do terminal de ônibus. Marta parecia nervosa, mas decidida. Sempre desconfiei dele, Yasmin, desde antes de você chegar. Mas ele era intocável até agora. Ela passou a mochila por baixo da mesa. Dentro, um pendrive escondido num maço de notas. Tem tudo aqui. O rastro da manipulação digital. A conversa dele gravada com outro executivo. E até ele se gabando. Ele achava que ninguém estava ouvindo. Yasmin levou o material diretamente à polícia. Eles prometeram agir com cautela. Mas quando Marta não apareceu no ponto de encontro seguinte, Yasmin entendeu. Michael havia encontrado ela. Agora, parada na entrada lateral do antigo armazém, ela inspirou fundo. O lugar era uma carcaça esquecida da cidade. Estrutura enferrujada, janelas quebradas como olhos mortos, cheiro de umidade e ferrugem impregnado nas paredes. Um cemitério de aço. Mas Yasmin não recuou. Entrou. Marta estava lá dentro, amarrada. Um hematoma roxo marcava seu rosto. Ao lado dela, Michael Magalhães, vestido em um terno cinza claro, sorria com uma tranquilidade que não combinava com o cenário decadente. Um homem corpulento, um de seus capangas, se posicionava à sombra, braços cruzados, olhar cruel. Achei que você não viria, disse Michael, sua voz pingando sarcasmo. Eu vim por ela. Yasmin respondeu fria. Deixe-a ir. Mostre-me os arquivos primeiro. Ela tirou o pendrive do bolso da jaqueta, ergueu-o entre os dedos. É isso que você quer, não é? Tudo o que tentou esconder, tudo o que construiu em cima de mentiras. Michael deu um passo à frente, os olhos faiscando. Você é mais esperta do que eu pensava. Pena que se meteu onde não devia. Ele estendeu a mão para pegar o drive. É uma cópia, disse Yasmin de repente. Michael congelou. O original já está com a polícia. Eles devem estar chegando agora. O rosto dele se transformou. De arrogância calculada para desespero selvagem. Ele rugiu. Queimem tudo! Sumam com os backups! Agora! Mas já era tarde. O som das sirenes cortou o ar como um grito. Luzes vermelhas e azuis invadiram as frestas do armazém.
A polícia entrou com gritos e armas em punho. O capanga de Michael tentou correr com o pendrive, mas foi imobilizado. Michael, desesperado, puxou uma pequena lâmina escondida no paletó e agarrou Marta pelos cabelos. Yasmin gritou e correu, mas ele virou a faca em sua direção. Foi quando Miguel irrompeu pela porta lateral. Yasmin! Ela virou o rosto ao ouvir sua voz. Ele correu como se o mundo estivesse em chamas atrás dele. E quando Michael tentou investir contra Yasmin com a lâmina, Miguel se jogou à frente dela. A faca rasgou o ombro dele, o tecido e a pele. Ele tropeçou cambaleando, mas não caiu. Michael foi jogado ao chão segundos depois pelos policiais. Gritava, esperneava, mas ninguém escutava mais. Marta foi retirada da cadeira, viva, chorando, mas viva. E Yasmin caiu de joelhos ao lado de Miguel. O sangue manchava sua camisa branca. O ferimento aberto no ombro pulsava, mas ele ainda sorria. Ainda acho que não sou muito bom em aparecer quando é preciso, sussurrou. Yasmin soltou uma risada trêmula em meio às lágrimas. Você é um idiota. Sim, ele arfou os lábios pálidos. Mas sou seu idiota. Ela pressionou o ferimento com as mãos. O sangue escorria entre seus dedos. Seus olhos procuravam os dele, aflitos, desesperados. Por que você fez isso? Por que entrou no meio? Miguel ergueu uma mão, os dedos trêmulos acariciando a lateral do rosto dela. Sua voz era fraca, mas as palavras saíram com clareza. Porque não importa quem eu fui ou quem eu serei. A única coisa que eu tenho certeza é do que eu sinto por você. Yasmin mordeu o lábio, lágrimas deslizando como chuva morna por seu rosto. Eu te amo, Yasmin, desde o primeiro dia, mesmo sem saber meu nome. Ela se inclinou, os olhos fechados, o coração explodindo, e o beijou, suavemente, com o gosto do medo vencido, da verdade revelada, do amor que resistiu até o fim. Do lado de fora, o crepúsculo envolvia a cidade com uma ternura melancólica. A luz dourada do fim do dia se infiltrava pelas janelas quebradas do antigo armazém, tingindo de paz o lugar que horas antes havia sido palco de desespero, confronto e redenção. Enquanto a polícia lacrava a área, Marta era levada em segurança para a ambulância, e Michael Magalhães, algemado e com a expressão destruída, era empurrado para dentro da viatura. Uma sensação de justiça pairava no ar. Ali, em meio ao que restava das paredes corroídas, algo quebrado começava a se curar. 7 dias depois. O sol se punha atrás dos arranha-céus de pedra clara, pintando os espelhos de vidro dos prédios com tons dourados e rosados. No topo da Magalhães multinacional, a brisa dançava sutilmente entre as cadeiras de imprensa e o pódio improvisado, balançando a gravata de Miguel como um sopro de liberdade. Os jornalistas se espremiam com microfones e câmeras, prontos para cobrir a primeira declaração pública de Miguel Magalhães após a prisão de seu irmão e braço direito. Mas Miguel não parecia ali para reconquistar seu trono. Não havia arrogância, não havia vingança nos olhos dele. Havia propósito. Quero agradecer a todos pela paciência. Começou ele, a voz firme, mas serena. Foram meses difíceis. Descobrimos mentiras. Sobrevivemos à traição. E saímos mais fortes. As câmeras clicavam sem parar. Mas Miguel não se deteve. Seus olhos se desviaram da multidão e encontraram Yasmin parada na lateral, à sombra, braços cruzados, como quem não sabia se devia estar ali. Ela não usava mais suas roupas de trabalho, mas também não parecia a mesma mulher que o havia recolhido da chuva. Ela era nova, inteira. Mas hoje, continuou Miguel, eu não estou aqui para falar sobre números, nem relatórios trimestrais. Hoje eu vim falar sobre o que realmente importa. Propósito. O murmúrio cessou. Até os fotógrafos pararam de clicar. Sucesso sem humanidade não vale nada. Já fui um homem que tinha tudo, mas não sentia nada. Até que uma mulher que não tinha nada me deu tudo. Um suspiro atravessou a multidão. Miguel deixou o silêncio tomar conta. Ela me encontrou na rua, molhado, machucado, sem nome, sem identidade. E ela não quis saber quem eu era. Ela só queria saber se eu estava com frio,
Se eu estava vivo, ela me salvou. Não só a vida, mas a alma. Um repórter limpou as lágrimas disfarçadamente. Uma executiva do conselho baixou os olhos. Até a câmera da emissora principal demorou meio segundo a mais para retomar o foco. Esse é o tipo de amor que o mundo precisa. Esse é o tipo de liderança que essa empresa merece. E então, sem ensaios, Miguel se afastou do pódio. Estou deixando o cargo de CEO da Magalhães Multinacional, com efeito imediato. Continuarei como conselheiro, mas não serei mais o rosto dessa liderança. A partir de agora, essa empresa será guiada por quem se lembra do que é sentir. Antes que o choque se transformasse em gritaria, ele atravessou o corredor central entre os jornalistas e desapareceu entre as sombras do terraço, rumo ao lugar onde todas as respostas o esperavam. O vento soprava suavemente no terraço da antiga livraria, agora transformada em um pequeno café acolhedor. O céu tingia-se em tons de dourado e lilás, como se a cidade, cansada de tanto concreto, também desejasse uma pausa para sentir. Yasmin estava encostada no parapeito, os cabelos presos em um coque displicente, olhando a vida passar lá embaixo sem pressa. Miguel se aproximou em silêncio. Ele havia desaparecido por algumas horas naquele dia e agora trazia consigo algo que parecia queimar entre os dedos. Suas mãos tremiam levemente quando ele estendeu a pequena caixinha para ela. "É para você", disse ele, a voz baixa, quase rouca. Yasmin virou-se devagar, surpresa. Pegou a caixa com cuidado, como se soubesse, mesmo sem abrir, que o que havia ali carregava mais do que prata. Era memória, era promessa. Ela abriu. Dentro, repousava uma pulseira de prata fina, com um único pingente oval, simples mas elegante. E nele, gravadas em letras minúsculas, as palavras que pareciam vindas do coração de alguém que havia renascido. "Com você, sempre." Ela prendeu a respiração. Seus olhos encheram-se d'água antes mesmo que pudesse dizer qualquer coisa. Mas ele continuou com a voz embargada. "Lembra quando você me contou que sempre sonhou em fazer doces e dar nomes a cada um com base em histórias reais? E que tudo o que você mais queria era que alguém acreditasse nesse sonho?" Ela assentiu, os olhos já marejando. "Naquele dia, ali no beco, você me olhou como se eu não fosse um lixo no chão. Você me viu quando nem eu conseguia, e mesmo sem saber quem eu era, você ficou, você me cuidou, me ensinou o valor das coisas pequenas. E por isso eu quis criar algo pequeno, mas que nunca perdesse o valor." Miguel pegou a pulseira com delicadeza e envolveu o pulso dela, prendendo o fecho como se selasse uma promessa silenciosa. "Essa pulseira é para te lembrar que eu nunca fui tão rico quanto quando estive com você, e que mesmo quando o mundo for barulhento, mesmo quando tudo for incerto, eu estarei aqui, com você, sempre." Ela baixou os olhos, tocando o pingente com os dedos. Depois olhou para ele e o mundo pareceu mais calmo, mais cheio de significado. "Miguel", ela sussurrou, "você acabou de fazer mais por mim do que qualquer presente caro que esse mundo poderia oferecer." Ele sorriu. E naquele momento, não eram CEO e ex-catadora. Eram apenas duas almas que tinham encontrado abrigo uma na outra, e isso, nem o tempo, nem a dor, nem a diferença social, jamais poderiam apagar. "Me desculpa por ter ido embora", Miguel disse, a voz gentil, sincera. "Eu estava com medo, não de te perder, de não te merecer." Ela virou o rosto devagar. Havia mágoa ali, mas também ternura. "Você não precisava ser perfeito", respondeu. "Você só tinha que ser honesto." Ele se aproximou, seus olhos firmes nos dela. "Eu sou agora." E então, num sussurro carregado de verdade, "Eu te amo. Te amei no barraco. Te amei na sala de reuniões. Te amei no silêncio entre tudo isso." Yasmin sentiu as lágrimas virem, mas não lutou. Deixou que o amor preenchesse os espaços que o medo tentou ocupar. E sem mais palavras, ela o puxou para um beijo. Lento, profundo, calmo. O tipo de beijo que não termina histórias. O tipo que começa uma nova. Ele pegou a mão dela. Seus dedos se entrelaçaram com naturalidade,
como se nunca tivessem se soltado. Você ainda tem coragem suficiente para me amar de novo? Ele perguntou, com a voz embargada, carregando não só amor, mas o medo de que talvez fosse tarde demais. Os olhos dela brilharam sob a luz morna do fim de tarde. Lágrimas cintilaram, mas seu sorriso foi firme como nunca antes. Eu nunca parei, e foi ali, naquele instante, que o passado deixou de importar. Ela se inclinou para ele e o abraçou com a força de quem resistiu ao abandono, às dúvidas, às sombras, mas nunca desistiu do amor. O céu em chamas parecia aplaudir em silêncio, enquanto os dois se fundiam num abraço que não era de final feliz. Era de recomeço. Meses depois, uma discreta placa pendurada na vitrine de um pequeno café nos arredores de Pedra Clara ganhava vida ao entardecer. Letreiro de neon com letras suaves piscava com timidez. Livros, segundas chances, sonhos e café. Dentro, prateleiras de livros usados dividiam espaço com mesas de madeira antiga e xícaras de cerâmica feitas à mão. No balcão, Yasmin, com um avental bordado com seu nome, servia um café com creme a um cliente sorridente. Nos fundos do lugar, havia uma pequena mesa com moldura simples. Uma delas mostrava a foto de um barraco com uma lona amarela. Outra, de 2 jovens sujos de chuva e rindo com latas na mão. A terceira, o recorte de jornal. Miguel Magalhães deixa a empresa para seguir projeto humanitário. O sonho dela se tornou realidade, financiado em segredo por ele, mas construído dia após dia com o suor, o coração e a fé de Yasmin. E pela primeira vez, ambos estavam exatamente onde pertenciam. Algumas semanas haviam se passado desde que o café abriu suas portas, e a vida finalmente parecia correr em um ritmo mais doce para Lana, ou Yasmin, como agora ela fazia questão de assinar nos papéis da loja. Mas havia um vazio que, mesmo com o aroma de café fresco e a presença constante de Miguel, ainda palpitava em seu peito. O irmão. O menino que sumiu, anos atrás, quando a vida lhe deu mais fardos do que braços para carregar. Desde então, ela escrevia cartas, mandava desenhos, mas nunca teve respostas. Era a única ferida ainda aberta. E foi exatamente essa ferida que Miguel decidiu tentar curar, sem que ela soubesse. Durante as longas noites em que Yasmin dormia com a cabeça sobre o balcão do café, exausta de alegria e trabalho, Miguel estava em outro tipo de missão. Contratou um investigador particular, vasculhou registros judiciais, entrou em contato com antigas assistentes sociais, usou todos os recursos que seu nome e fortuna lhe proporcionavam, mas usou com discrição, como se mexesse numa relíquia sagrada. Yuri era o nome do garoto nos arquivos. Agora com 16 anos, crescido em lares temporários, abrigos, escolas públicas e cadernos rabiscados com o nome da irmã que ele dizia, um dia vir me buscar. E então, em uma manhã de céu claro e promessas silenciosas, Miguel encontrou o abrigo em que Yuri estava matriculado. O adolescente tinha olhos fundos, uma postura desconfiada e dedos que tamborilavam nervosos sobre o braço. Mas ao ouvir o nome Yasmin, o tempo parou. Minha irmã? Ele murmurou, a voz embargada, como se não quisesse acreditar. Miguel se aproximou, estendendo uma foto. Era uma imagem recente. Yasmin no café, rindo com um avental florido, segurando um bule de cerâmica. Yuri segurou a imagem como se fosse feita de cristal. Ela nunca desistiu de você, Miguel disse. Ela só não tinha como te encontrar, mas agora ela pode. 2 horas depois. O sininho da porta do café tocou. Yasmin virou-se instintivamente para cumprimentar o próximo cliente e congelou. Ali estava ele, mais alto, mais magro, mais calejado do que ela se lembrava, mas com os mesmos olhos enormes, a mesma cicatriz na sobrancelha esquerda e, sobretudo, com um bilhete na mão. Um dos muitos que ela havia enviado. Demorou, hein? Ele disse, a voz embargada, mas com um sorriso travesso. O grito dela cortou o ar antes que ela se jogasse nos braços dele. E ela chorou. Chorou tudo que ficou preso por anos.
Chorou por cada Natal em que ele dormiu sozinho, por cada carta que não chegou, por cada promessa que agora, finalmente, podia ser cumprida. Yuri abraçou Yasmin com força e, naquele momento, o mundo girava em paz. Miguel observava da porta com os olhos úmidos e um sorriso discreto. Ele não precisava mais fazer grandes discursos, assinar contratos ou recuperar empresas. Ele tinha feito o que mais importava. Ele havia devolvido uma vida inteira a quem o salvou, sem nunca pedir nada em troca. Na prateleira de livros do café, uma nova moldura apareceu naquela semana. Uma foto dos três, Yasmin, Miguel e Yuri, com os dizeres: família é aquilo que encontra seu caminho de volta mesmo depois de tudo. E assim, mesmo nos becos mais escuros da vida, a esperança encontrou uma brecha. E o amor verdadeiro, com passos silenciosos, reconheceu o caminho de volta. Porque o que é real, o que é profundo, nunca se perde. Apenas espera o momento certo para florescer. E então, o que achou da história de Yasmin e Miguel? Deixe sua opinião aí embaixo e fique ligado para mais histórias emocionantes como esta. Um abraço e até a próxima.